Telecom. 100% fibra, 100% Goiânia. Olá, uma ótima tarde para você, tudo bem, tudo certo? Começando mais um Band Cidade, obrigado pela sua audiência. A partir de agora até as 2h30 a gente bate um papo sobre diversos assuntos e claro, você é o nosso convidado a participar. Meu povo, você está habituado a que a gente comece com uma imagem, né? Porque assim, a gente tem tantos assuntos no programa de hoje, daqui a pouquinho eu vou destacar aqui essa decisão da Justiça, da cassação da chapa, né, do Mabel, da vice, né? E também do mandato do governador Ronaldo Caiado, que nesse primeiro momento está inelegível. A palavra inegibilidade é difícil de falar, né? Mas ele está inelegível pelo primeiro momento. Daqui a pouquinho eu vou receber um advogado aqui para a gente poder falar sobre esse assunto, tá? Agora me dá a imagem do cara o seguinte, que poderia ser uma imagem de espírito natalino, mas não. O cara foi botar a mãozona dele numa decoração de Natal. Só que aí é o seguinte, ele foi botar a mão na decoração de Natal e de repente tomou um choque. Ele desliga aí, tá, aquela coisa toda. Aí, de repente, ó, ele tá furtando, né, a decoração de Natal. Ele vai cair duro. É, meu amigo, isso aconteceu num condomínio aqui em Goiânia, né? Nós temos vários condomínios. Esse cara tava lá, lá. Aí já era. Aí tomou um choque e acabou morrendo, porque tentou furtar a decoração de Natal. Preciso dizer para você que está acompanhando o nosso Band Cidade que não é a primeira vez que isso acontece, né? Nós já contamos muitas histórias dessas de pessoas que vão furtar fio, principalmente no Natal. Ah, vou furtar aqui um pisca-pisca e por aí vai e acaba se dando mal, né? Então você que está acompanhando o nosso Band Cidade, daqui a pouquinho eu trago os detalhes dessa história para você saber onde aconteceu, como aconteceu. Enfim, quero você de olho aqui participando com a gente, tá? Fechado, meu povo? Fica comigo, me dá moral. Vamos juntos aí até as 2h30 da tarde. Eu não tô sozinho nesse programa, é hora de dar um giro por Goiânia e pela região metropolitana com os nossos repórteres. Deixa eu ver quem é que tá comigo hoje. As meninas dominando o nosso telão aqui, a Raquel e a Wélida. Ô Raquel, boa tarde para você. Conta pra gente o que vem por aí do nosso Band Cidade. Oi, Paulo, boa tarde para você, o Hélida e a todos que nos assistem. Olha só, Paulo, daqui a pouco eu trago informações de uma apreensão que foi feita pela Polícia Rodoviária Federal. Inclusive, eles, durante essa operação, apreenderam R$500 mil de rebite e R$5 milhões em espécie com uma organização criminosa. Essa operação aconteceu em 4 estados. Daqui a pouco eu converso com o superintendente da PRF que vai trazer mais detalhes. Bom, daqui a pouquinho então vem a Raquel batendo papo com a gente aqui na tela do nosso Band Cidade. A Wélida tá com a gente também. Wélida, boa tarde pra você. Conta pra gente o que vem por aí nessa boa quarta-feira. Oi, Paulo, boa tarde para você, boa tarde para Raquel e para todo mundo que está acompanhando o Band Cidade. Olha só, hoje eu vou contar a história de um herói improvável, viu? Um herói, inclusive, que é um papagaio que acabou morrendo ao tentar salvar a dona dele, porque a casa em que eles viviam foi invadida por um homem, né, um criminoso. E aí, durante essa invasão, esse papagaio acabou pedindo ajuda e esse bandido acabou matando esse papagaio. Mas o fim dessa história eu conto daqui a pouco para vocês ligados no Band Cidade. Muito bem, então tá, Raquel e Wélida, daqui a pouquinho a gente vai bater um papo ainda com os nossos outros repórteres, tem muita coisa acontecendo, eu digo aqui todos os dias, né, que eu costumo bater esse papo com você, a gente tem essa troca nesse horário, então eu queria muito ouvir você também, tá? A gente vai falar sobre reforma administrativa, que foi anunciada ontem pelo Sandro Mabel, a gente vai falar sobre essa decisão da Justiça de caçar a chapa Mabel e a vice e também deixar o governador inelegível, a gente vai trazer tudo para você daqui a pouquinho aqui dentro do nosso Band Cidade. Mas você já pode começar falando também. 998381717, tá? Vamos voltar a falar de um assunto que continua pipocando aí no país, que é o caso dos bebês que foram trocados numa maternidade particular lá de Inhumas, ou pelo menos essa é a suspeita, né? Eu tô dizendo que é a suspeita porque os exames trocados, como a gente diz, né? O DNA cruzado, ele ainda não foi feito, né? O que aconteceu? Qual que é a novidade nesse caso? Ontem, os pais prestaram depoimento, né? Um dos pais, eles prestaram depoimento, inclusive o pai que buscou aí o hospital, buscou o exame de DNA para tirar as dúvidas. Vamos entender em que pé está essa situação e o que acontece a partir de agora. Olha só. Kessia da Silva chegou à delegacia acompanhada de uma tia e dos advogados. Ela foi ouvida pelo delegado Miguel Mota, responsável pelo caso. O depoimento de Yasmin durou menos de 1 hora e ela disse que foi orientada pelo advogado a não dar detalhes da conversa que teve com o delegado. O pouco que disse, manteve a posição de antes
que é completamente contra a destroca das crianças nesse momento. Eu acredito que não tem como ter uma destroca, porque foram muito tempo, né? Passou muito tempo, muito cuidado, amamentando, meu filho que mama até hoje. E o que a gente quer é ter a convivência como uma grande família com os nossos filhos biológicos. O advogado de Yasmin Kessia pediu ao delegado que investigue os gestores do hospital pela suposta coação à recepcionista no dia que ela foi pedir explicação sobre a troca dos bebês. O médico, na ocasião, diante da dúvida dela sobre destrocar as crianças e ela conferindo a resposta de que não queria destrocar as crianças, o mesmo proferiu a ela a seguinte frase: então, neste caso, é bom que você coloque debaixo dos panos e vai conviver com isso. É uma situação que a polícia precisa apurar para justamente tomar os próximos passos em relação à situação penal, se houve ou não o crime. Depois de Yasmin, foi a vez do ex-marido dela ser ouvido pela polícia. O depoimento de Cláudio Alves durou pouco mais de 20 minutos. Logo em seguida, ele atendeu nossa reportagem e disse que exigiu punição rigorosa aos responsáveis pela troca dos bebês e todo o sofrimento que tem causado às famílias. Eu falei para ele somente a verdade, né? Só realmente os fatos que eu acompanhei. Expressei também o meu maior anseio nessa situação é que se resolva. Eu como um pai, e que eu tenho um direito como um pai, que eu fui parte fundamental nessa situação, porque realmente houve um erro, esse erro não foi meu, eu sou mais uma vítima dessa situação. Se não tivesse havido isso, as pessoas que realmente erraram, né, não seriam responsabilizadas, que realmente têm que ser responsabilizadas, que houve um erro sim, a gente sabe disso, esse erro é nítido. Cláudio e Yasmin já sabem que a criança que levaram para casa 3 anos atrás não é filho deles, o que ficou comprovado por meio de um exame de DNA que os dois fizeram. Agora eles precisam saber se de fato são os pais biológicos do menino que está com outro casal. Eles aguardam uma posição da justiça sobre a realização do exame de DNA cruzado. Estamos ainda aguardando. Já falamos hoje, inclusive, no tribunal, para que pudesse dar uma certa celeridade nessa questão. Estamos aguardando a decisão da liminar para que a gente possa orientar as famílias a poder fazer esse exame cruzado e, por sua vez, comprovar de uma vez por todas os verdadeiros pais biológicos das crianças que já foram trocados, isso já é fato. Estamos no aguardo, do processo correr e o que tiver de acontecer, a gente quer que essa situação se resolva o mais rápido possível. Porque é agoniante, é difícil, é triste para nós da família, que temos convívio com nossos filhos, a gente só quer a resolução dessa situação. Hoje será a vez dos depoimentos do outro casal, Guilherme Luiz de Souza e Isamara Cristina. A expectativa é que eles sejam ouvidos no início da tarde. O delegado do caso, Miguel Mota, disse que só vai se pronunciar novamente quando o inquérito for concluído. Sobre a troca de bebês, o hospital já informou que está colaborando com as autoridades policiais e judiciais e que forneceu diversos documentos para ajudar nas investigações. Meu povo, essa é uma história que ainda vai render muito, né? Ontem nós conversamos, inclusive, com um advogado especialista em direito familiar que falou pra gente o que pode acontecer. Porque é o seguinte, muita gente pergunta, esses casais, eles têm a opção de não trocar as crianças? Eles têm a opção de cada um fica com seu filho e vida que segue ou não? Nós temos um trechinho aí, eu queria trazer para você que está acompanhando o nosso Band Cidade, um trechinho do que disse esse advogado sobre o que pode acontecer nesse caso. Olha só. Desse tipo de caso, sempre o melhor interesse da criança tem que ser respeitado. Então, o que pressupõe que vai acontecer? O Ministério Público ele vai pedir um relatório psicossocial para que seja avaliado as condições de uma família, da outra, para poder entender os elos, as conexões que existem nessas famílias, para ter uma base para uma análise, para um possível julgamento. Além disso, os pais ainda podem, entre eles, negociarem algum tipo de acordo, sempre respeitando o melhor interesse das crianças. Ou seja, o interesse das crianças deve ser respeitado. A gente vai continuar acompanhando esse caso. Qualquer novidade, então hoje tem o depoimento do outro casal e qualquer novidade eu volto para falar para você aqui dentro do nosso Band Cidade, tá? Meu povo, vamos falar sobre Goiânia, porque ontem o prefeito eleito Sandro Mabel convocou uma entrevista coletiva para falar sobre a reforma administrativa que deve fazer na prefeitura em 2025.
São muitos pontos, né? Vamos colocar aqui, para você que está acompanhando o nosso Band Cidade, os principais pontos. Pode colocar aí na tela. Gente, ó, ele falou sobre reestruturação da Comurg. Aliás, uma promessa de campanha, né? Que eu preciso lembrar você que a Comurg tem aí, né? Pelo menos tem uma história que diz que a Comurg tem 200 cargos com salários acima de 30 mil reais. É muita coisa, né? Falou sobre a mudança no licenciamento e fiscalização das empresas para facilitar a abertura de empresas, o enfrentamento da crise na saúde. Oh, meu Deus, né? Inclusive com a intervenção estadual agora, o anúncio dos primeiros secretários, a reestruturação da Secretaria de Assistência Social e a redução da estrutura administrativa em 50%. São vários pontos. A gente começa por aqui. Olha só um trechinho do Sandro Mabel falando sobre o que pretende fazer. Olha só. Hoje, para se licenciar alguma coisa, às vezes você tem que passar em 3, 4 secretarias que demoram, parecer daqui, parecer dali, corrige daqui, corrige dali. Então você pega um empreendimento que poderia ser licenciado em 60 dias, demora um ano e meio para se licenciar. Então isso vai acabar, nós temos que dar velocidade nessas coisas. Eu quero fazer 15 mil casas. Se eu tiver nesse sistema atual aí, eu não consigo fazer 3 mil. Então eu vou fazer as 15 mil casas, nós precisamos então, não só para isso, instalação de empresas, nós estamos atraindo uma série de outras empresas, outros hubs para cá que precisam de licenciamento. Esse dia mesmo, um grande hub agropecuário foi embora daqui, porque depois de 6 meses de aluguel na Avenida 136, eles não conseguiram tirar uma licença para fazer a reforma. Então esse tipo de coisa não pode acontecer. Então para isso nós vamos centralizar tanto a fiscalização como todo esse licenciamento num local só. É isso, né, gente? Então, ele falava sobre esse processo para poder agilizar a abertura de empresas, de licenças, de fiscalização. Um outro ponto que ele traz para a gente aqui, ou pelo menos que ele trouxe na coletiva ontem, são as novas secretarias. Muita gente falou assim, Paulo, mas peraí, o cara fala em redução de 50% do administrativo, está falando em novas secretarias, mas ele fala sobre junções, né? Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária, Secretaria Municipal de Licenciamento e Fiscalização e Secretaria Municipal da Casa Civil. Vamos ouvir um trechinho sobre a criação dessas secretarias. Olha só. O número de secretarias, ele modifica uma série, se tirou uma série de secretarias e se criou outras mais para essa área de gestão que nós estamos falando. Nós vamos pegar todos os cargos comissionados, que são os que compõem a maioria deles as secretarias, 50% vão ficar contingenciados. Então nós vamos fazer uma economia de 50% aí. Nós temos essa secretaria de gestão que eu estava explicando aqui como é que ela vai funcionar. Nós temos uma secretaria que mexe com projetos especiais, nós temos perdido muitas emendas, esse ano mesmo nós vamos perder quase 80 milhões de emenda, porque não se fizeram os projetos, não se andou o que precisava. Na área de drenagem, nós estamos esperando projetos de drenagem que nós não temos, então esse final de ano eu pedi para a universidade pegar todos os projetos que estão prontos, eu vou enfiar lá em Brasília eles no final do ano, os que tiverem pronto. Nós não podemos ficar esperando, entende? Então essa outra secretaria ela vai cuidar desses projetos, que vão ter licenciamentos simplificados, com mais agilidade, vão ter uma procuradoria, vão ter a licitação própria. Então tudo isso dá agilidade. E 4 anos é muito rápido para você perder em um ano e meio para fazer um termo de referência. Então isso tudo vai estar num local com bastante tecnologia. É isso, né? Bom, e aí ele fala da extinção ou da criação de novas secretarias, mas também fala da extinção de algumas secretarias. A gente está vendo aqui a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social deixa de existir, a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas também, e o PROCON. Como assim, né? O PROCON, então, deixa de ter esse poder de secretaria, ele, na verdade, vai ser agrupado a uma outra secretaria. Vamos ver o que disse o Sandro Mabel a respeito disso, olha só. Nossas secretarias são quase 30, vamos supor que são 30, que é um salário de 20 mil, ou 20 e poucos mil por mês. Então você vê que são 600 mil por ano, são 7 milhões e 200 por mês só nessas aí. Então, eu não estou querendo dizer que em algum momento depois elas não possam ser ativadas, porque elas não estão sendo extintas, elas entraram, estão sendo contingenciadas. Eu não posso, amanhã, em alguma coisa que eu precise mais força, ou dividir, ou fazer alguma coisa, utilizar essa estrutura. A cidade está desordenada em todos os casos, você vê aí as coisas não funcionam direito. Então, eu não posso extinguir para depois vir criar tudo outra vez. Então, eu deixo elas contingenciadas, daqui a um ano eu vou entender, está tudo funcionando
falando, tá bom, pode extinguir. Agora não, agora porque depois eu não quero ficar, vem, abre, vem, aí todo mundo vai botar a manchete de jornal, prefeito abre não sei quantas subsecretarias e outras coisas, mas não serão assim. O PROCON ganha força, só que ganha força com uma superintendência, só que ele vai estar muito mais perto da área jurídica, ele vai estar dentro de uma procuradoria, onde que ele tem todo o arcabouço jurídico junto tal, para fazer as ações com mais força. É isso, gente. Bom, Sandro Mabel ainda falou sobre um assunto que a gente está esperando muito uma decisão, que é a criação da taxa de lixo. Olha só. A Comurg, ela precisa baixar esse custo nosso do lixo. A lei manda a gente cobrar o que a projeção para recolhimento de lixo tem que ser cobrado do contribuinte. Eu acho um absurdo, porque a Comurg tem muita... É uma companhia que não anda, é uma companhia que a gente está cansado de falar. Eu ando na rua, 90% das pessoas falam para mim, porque você vai fechar a Comurg? Fecha aquela Comurg e tal, todo mundo fala isso para mim. Então eu não tenho, não é essa forma de se fazer. Nós precisamos fazer, dar uma arredondada naquela companhia, trazer ela para o que ela tem que fazer. E isso daí nós vamos fazer, eu já avisei os vereadores, avisei na campanha isso, não foi surpresa para ninguém. Falei, IMAS e Comurg, quem não estiver trabalhando, é uma estrutura que vai ter um corte muito grande. São dois órgãos que estão doentes em fase terminal na UTI. Então, o tratamento lá é tratamento de choque. A Câmara vai decidir. O projeto está colocado aqui dentro, que era o que nós precisávamos fazer, foi colocado, foi discutido com eles. Eu não vejo também dificuldade para se votar essa taxa do lixo, uma vez que ela é uma lei. Aquilo que eu falo, quando se fez o marco do saneamento, a política de resíduos sólidos exige que você tenha uma lei que cobre isso. Então não tem muito o que eu fazer, muito que eu posso fazer amanhã. Isso aí é um problema do prefeito atual, se ele não for aprovado dentro do... Nós estamos tentando aprovar dentro do mandato dele, porque ele vai sair com problema se não aprovar a taxa. Agora, se tiver que aprovar o ano que vem, nós aprovaremos ela também. Eu senti agora uma naturalidade para falar de uma taxa de lixo que eles não discutiram durante a eleição, porque é uma decisão impopular. Durante a eleição, ninguém falou sobre, né? Deixou para lá. Eu não sei você que está em casa, qual que é o sentimento que você tem. Mas, enfim, e para a gente fechar esse primeiro dia de entrevista, porque o Sandro Mabel falou hoje, vai falar amanhã, vai falar depois de amanhã, ele trouxe o nome do novo secretário de saúde, quer dizer, do secretário que assume a partir de 2025, que tem um dos maiores desafios pela frente. Olha só. Primeiro que ele é um médico que está dentro dos hospitais, é uma pessoa que conhece, é um intensivista de UTI, de tudo mais, então é uma pessoa que conhece na prática como funciona e as dificuldades que tem. Segundo que ele está respaldado por uma junta, que vai estar junto com ele administrando esse problema da saúde. Então dentro disso daí, nós não vamos mudar muito do que nós estamos fazendo. As salas, os grupos de emergência que nós temos hoje, também a nossa sala de situação, que nós reunimos aí 2, 3 vezes por dia, os médicos estão passando nos CAIS e nas UPAs, vendo a condição do doente, nenhum doente dormindo fora de UTI, que tem a necessidade de UTI, então tudo isso daí continua sendo feito. O que muda muito? É que vem uma decisão judicial sobre o ordenamento dos pagamentos. Isso para nós achamos bom. Por quê? Porque aí você tem certeza que não vai sair pagamento de qualquer jeito, pagar coisa que não deveria ser paga, ou pagar na frente, ou privilegiar um em detrimento do outro, e vamos pagar principalmente o que precisa para se rodar. A comida para as pessoas, os remédios, enfim, toda a infraestrutura que a saúde precisa. Bom, gente, pontos importantes, né? E aí, a gente estava acompanhando essa entrevista coletiva ontem, dada pelo prefeito eleito Sandro Mabel, e hoje vem uma notícia de uma decisão da Justiça Eleitoral de Goiás que condenou hoje o governador Ronaldo Caiado por abuso de poder político e cassou o registro do prefeito eleito Sandro Mabel. A decisão determinou que eles fiquem inelegíveis por 8 anos. Agora, será que cabe recurso dessa decisão? Bom, para poder responder essas e outras perguntas, a gente está recebendo aqui no estúdio o advogado Santiago Freire. Doutor Santiago, mais uma vez, obrigado por atender o nosso pedido aqui para a gente bater esse papo. Paulo, que agradeço sou eu, é sempre um prazer vir aqui conversar com os telespectadores do Band Cidade. Doutor, vamos aqui, a gente está vendo a imagem do Mabel, da vice, do governador, vamos entender o que diz essa decisão. Primeiro, a decisão fala que cassou a chapa. A chapa eleitoral desse ano engloba o Sandro e a vice dele, é isso? Cassou a chapa, aplicou multa para os 3
e tornou o Ronaldo Caiado inelegível por 8 anos a partir deste ano. Bom, e aí, a gente está num ano, a partir de 2025, muita gente esperava essa nova administração. A gente já tinha, inclusive, noticiado que a oposição tinha se manifestado com essa ação, entrado com essa ação pedindo a cassação. O porquê? Qual que é o motivo dessa cassação e por que a Justiça acabou escolhendo por isso, determinando isso? Logo após o primeiro turno, o Ronaldo Caiado fez eventos, jantares, lá no Palácio do Governo, inclusive com dinheiro público, né? A decisão judicial e a denúncia do Ministério Público fala até em decoração. Se gastou tanto dinheiro público nesses eventos que até com decoração se gastou. E o evento ele tinha fins eleitoreiros, né? Embora tanto o Mabel quanto o Ronaldo Caiado já negaram em nota que os eventos tiveram fins eleitoreiros, está circulando aí nas redes sociais um vídeo da fala do Ronaldo Caiado durante o evento e na fala ele muito claramente, né, não deixa dúvida, pede com todas as letras, de forma muito explícita, votos para o então candidato Sandro Mabel, que concorria no segundo turno. E se você prestar atenção no vídeo, ele pede votos também para o Leandro Vilela, candidato de Aparecida. Era um evento com vereadores eleitos, mas também com pessoas que se candidataram a vereador e não ganharam. E na fala do Ronaldo Caiado, num determinado momento, ele até diz o seguinte, que aquelas pessoas que se candidataram a vereador não ganharam, mas que tiveram muitos votos, poderiam ajudar convencendo esses eleitores a votar no Sandro Mabel. Santiago, por que isso é ilegal? Porque a máquina pública ela não serve para isso, né? O governador Ronaldo Caiado, enquanto pessoa, enquanto indivíduo, enquanto eleitor, ele poderia pedir voto, apoiar um candidato, mas não utilizando a máquina pública para isso, né? Não fazendo evento dentro do Palácio do Governo, dentro da sede da administração estadual do governo. Ele não poderia, com dinheiro público inclusive, organizar eventos, jantares, etc., em apoio a outro candidato. Mas é importante deixar claro, Paulo, eu imagino que seria até a próxima pergunta que você me faria, estou me antecipando, que isso não é imediato. Então, o Sandro Mabel vai assumir normalmente junto com a sua vice, agora em 1º de janeiro. Eles vão dar início no mandato deles normalmente, como se nada tivesse acontecido. Essa decisão cabe recurso, é uma decisão de 1º grau, também conhecido como primeira instância. Essa decisão cabe recurso e, obviamente, eles vão recorrer, claro, os advogados deles vão recorrer. Eles podem recorrer para onde? Para o pleno do Tribunal Regional Eleitoral, que seria a 2ª instância do TRE. Depois, se perderem de novo, eles ainda podem recorrer para o Tribunal Superior Eleitoral, que é a instância máxima da Justiça Eleitoral lá em Brasília. E só então, quando a gente tiver uma coisa chamada trânsito em julgado, o que é isso? É uma decisão que não cabe mais recurso. Só nessa hipótese, se essas decisões forem mantidas nas próximas instâncias, que aí sim, Sandro Mabel seria cassado junto com a sua vice e Ronaldo Caiado ficaria inelegível. E se essas decisões se mantiverem nas instâncias acima, e isso só o futuro dirá, o projeto do Ronaldo Caiado ser presidente da República, inclusive, estaria anulado. E eu queria aproveitar para a gente falar sobre isso, você que está acompanhando o nosso Band Cidade, porque é o seguinte, o doutor Santiago traz aqui de uma forma didática para a gente entender que o evento acontece dentro do palácio, ou seja, um lugar público, né, com dinheiro público, e tem uma declaração, como o doutor Santiago disse, do próprio Ronaldo Caiado falando. E aí, por mais que a nota que os dois enviaram à imprensa negue, não tinha fins eleitoreiros, a gente estava ali numa celebração, era mais para celebrar os eleitos e tal. Esse evento aconteceu logo depois do primeiro turno, né? Ou seja, reunindo ali lideranças para falar do segundo turno, mesmo que eles digam que não. Mas é uma coisa assim, é uma coisa tão infantil, assim, olhando daqui, de pessoas que são antigas na política, né? Me parece que na cabeça deles, em algum momento, talvez eles pensaram, não dá nada, né? Aqui quem manda é a gente. Eu não sei se por algum momento isso passou na cabeça do governador Ronaldo Caiado ou do Sandro Mabel, mas o fato é que essa decisão chegou e quem é jurista ou quem é do meio jurídico já imaginava que aconteceria. Porque está muito óbvio, né? A prova é muito cabal, né, doutor Santiago? Eu faço minhas as palavras da juíza na sentença, porque eu li a sentença e achei ela muito clara.
é uma confiança muito grande de que manda em tudo e que está acima de tudo e de todos e que está acima da lei. É como a própria juíza colocou na sentença. Ronaldo Caiado é um homem muito experiente, são décadas na política, ele está assessorado pelos melhores advogados da área eleitoral do país, isso ficou claro na decisão também. Então não tem como alegar inocência ou desconhecimento. Você utilizar a máquina pública para fazer eventos com fins eleitoreiros, isso até quem não é do direito sabe que é proibido. E hoje em dia, você sabe disso muito melhor do que eu como jornalista, hoje em dia que todo mundo tem uma câmera, que tudo vai para as redes sociais, fica difícil você negar alguns fatos. Por exemplo, a assessoria já negou que o evento fosse para pedir voto. Só que tem vídeo circulando nas redes sociais da pessoa do governador lá no palanque pedindo votos claramente. Inclusive, a decisão só caça Sandro Mabel, mas a verdade é que no dia lá ele também pediu votos para o prefeito de Aparecida. E o vídeo está aí nas redes sociais para quem quiser ver. Então, em tempos de internet, em tempos de redes sociais, é difícil você combater fatos. O vídeo está na rede social para quem quiser ver. Ô, doutor Santiago, então vamos imaginar esse cenário. Como o senhor disse, agora cabe recurso, eles podem recorrer, tanto aqui na Justiça Regional, como também no Supremo Tribunal Eleitoral. Mas eu queria que a gente imaginasse esse cenário. Caso essa decisão seja mantida, o que acontece? Por exemplo, a gente tem a chapa Mabel e a Cláudia, né? É uma chapa, os dois foram ou tiveram os direitos políticos cassados juntos. Se essa chapa perde, o que acontece a partir daí? Porque, por exemplo, se fosse só o Mabel e ele fosse cassado, a Cláudia assumiria. Mas como ela também foi cassada, ou pelo menos nessa primeira decisão, o que pode acontecer a partir daí se essa decisão for mantida? Como dizia meu saudoso avô, tem muita água para passar debaixo dessa ponte ainda. Então, muitas coisas vão acontecer. A gente vai ter que verificar o que os tribunais maiores, superiores, vão decidir em relação a esse assunto. Mas aqui eu já te adianto que nós temos duas opções. Ou o Fred Rodrigues, que é o candidato do PL, Partido Liberal, que foi para segundo turno com o Sandro Mabel, ou ele ser considerado vencedor. No caso, nesta hipótese, ele seria o novo prefeito de Goiânia. Ou a segunda hipótese, que eu penso que será mais provável, comparando com outras cidades que já viveram situações semelhantes no Brasil todo, se marcar novas eleições. Santiago, é possível, juridicamente falando, eleições municipais, ou seja, para eleger prefeito, fora da época de eleições? Totalmente possível. Suponhamos que agora em março, abril, não sei o tempo que essa decisão demorar para ser avaliada pela instância superior. É a chamada eleição suplementar? Isso, eleição suplementar. Poderia se marcar uma eleição para qualquer momento, para qualquer mês de 2025, por exemplo. Mas é importante deixar claro que tudo são especulações. Por quê? Em que pese a gente tenha uma decisão judicial, uma sentença de primeiro grau, cassando Sandro Mabel e sua vice e tornando Ronaldo Caiado inelegível, apesar de termos uma sentença, como ela cabe recurso, a gente não tem como saber o que vai acontecer lá quando esses recursos chegarem nos tribunais superiores. Agora, Santiago, outra coisa também, eu não sei se a gente consegue ter essa previsão, porque alguns casos são muito parecidos e quando a gente fala de política aqui, a gente tem muitas decisões iguais. Você acredita que isso será mantido assim? Agora, na base do que eu acho que pode acontecer, baseado nas decisões que nós temos. Ou é uma situação fácil de reverter? Como é que você enxerga isso? Olha, juridicamente falando, e eu falo isso do ponto de vista técnico, eu falo isso sem emoção, sem sentimento, eu falo isso como mestre em direito constitucional que sou, assim, pela experiência técnica, eu não tenho dúvida que ocorreu uma absoluta ilegalidade nessa postura. Fato. E é fato, isso para mim é fático. Ainda digo mais, eu percebo um excesso de confiança desses políticos, porque o que eles fizeram foi tão absurdo que é você ter uma confiança exagerada, uma autoestima exagerada, que você pode contra tudo e contra todos. E não é assim. A gente vive num país democrático e a justiça prevalece. Tem leis, tem normas para serem seguidas para todos. Então eu percebo até um excesso de confiança, porque isso foi assim algo muito banal, um erro crasso, algo básico, que qualquer um sabe.
que você não pode, né? Imagine um governador fazendo evento com dinheiro público dentro do palácio, com um candidato pedindo votos abertamente dentro do evento. Os eventos públicos do governo do estado de Goiás não são para eles. Então, tecnicamente, eu estou seguro que a decisão da juíza foi acertada. Agora, quando o assunto são tribunais superiores, a gente não sabe a capacidade técnica dos advogados que estarão envolvidos no recurso, né? A influência, enfim, são muitas as possibilidades. Tecnicamente, eu não tenho dúvida que a sentença foi assertiva. Agora, se os tribunais lá em cima irão manter ou não, muitos fatores. Bom, gente, como eu acho que o doutor Santiago foi certeiro também nesse ponto, né? Daqui, eu como jornalista e também como eleitor, como cidadão aqui goianiense, a impressão que dá é essa, que os caras estão tão confiantes, né, no que estão fazendo ou no que não vai dar em nada e que está tudo bem, que acabam cometendo um erro banal, né? Banal. E era óbvio que essa conta iria chegar. Doutor Santiago, muito obrigado por ter atendido o nosso pedido. Você que está sempre acostumado a receber o doutor Santiago para tirar outras dúvidas, hoje o nosso quadro foi um pouquinho mais cedo para falar sobre esse caso. E a gente ainda deve falar muito disso. Quero saber como é que o pessoal te encontra nas redes sociais. Claro, quem quiser tirar alguma dúvida jurídica, excepcionalmente hoje a gente afastou um pouquinho os temas tradicionais, direito trabalhista, direito de família, de falar desse assunto importante que tomou conta do noticiário do dia de hoje. Mas se você quiser tirar alguma dúvida jurídica, me manda um direct lá no Instagram, é santiagofreire.adv. Muito bem, doutor Santiago Freire, mais uma vez, muito obrigado. O senhor é sempre bem-vindo aqui no nosso Band Cidade. É isso, gente. Bom, você que está de olho no nosso Band Cidade, assunto difícil, né? A gente vai tentando aqui entender tudo que envolve, porque assim, querendo ou não, está diretamente ligado à nossa vida, né? Eu sei que tem gente que tem um lado político ou não, mas é uma coisa que está diretamente ligada à nossa vida. Mas deixa eu trazer agora atualizações de um caso daqueles revoltantes, da morte de um entregador de aplicativo lá na Avenida Jamel Cecílio, no Jardim Goiás, aqui na capital. Bom, eu comecei a contar essa história, comecei a te falar sobre, e ontem nós mostramos a imagem do acidente. É uma coisa revoltante, cara. É uma coisa revoltante, porque o motorista dessa Dodge Ram, uma caminhonete cara, né, de gente que tem bala na agulha, acabou entrando na contramão e acertando esse entregador e tirando a vida dele. Bom, o motorista da caminhonete, você está vendo a imagem aí, né? O motorista da caminhonete, ele se apresentou à delegacia especializada em investigação de crimes de trânsito em Goiânia. O que aconteceu com ele, você imagina? Porque eu já imagino, mas vamos ver na reportagem da Wélida Campos. O motorista se apresentou na delegacia ontem à tarde. Depois de 5 minutos, ele saiu com o rosto encoberto na companhia da advogada. Ele se apresentou, o condutor do veículo envolvido se apresentou na tarde de ontem. Ele permaneceu em silêncio, não quis contribuir com a investigação na data de ontem. Oportunamente, nós esperamos ouvi-lo novamente para que ele possa prestar suas declarações a respeito do acidente. Nos veículos vão ser periciados e nós vamos realizar mais algumas diligências e então concluir a investigação. Nesta manhã, a caminhonete do suspeito chegou à delegacia. O veículo deve passar por perícia nos próximos dias. A polícia também espera encontrar provas que revelem mais detalhes do que motivou a fuga do motorista e não descarta a possibilidade de embriaguez ao volante. O fato dele ter evadido é um indício de que ele poderia estar sob efeito de bebida alcoólica. Porém, a gente não pode afirmar, pois ele não foi pego no dia, né, não foi abordado no dia para ter sido feitos os exames. Então, é uma coisa que a gente tem que investigar por outras fontes e não através de exames. A delegada ainda esclarece que as imagens deixam claro que a imprudência do motorista causou a morte do entregador e pode responder por homicídio culposo. Não houve perícia, não foi realizado o exame pericial no local do acidente, pois ele faleceu posteriormente no hospital. Mas ali não há dúvida de que ele fez uma conversão, uma manobra indevida, em local inapropriado, inadequado, proibido, o que revela uma grande imprudência. Então, ele praticou, sim, um crime de trânsito. As imagens mostram o momento exato em que o entregador Pedro Vitor de Brito, de 21 anos, é atingido por uma caminhonete. Veja que o motorista invadiu a pista do viaduto da Avenida Jamel Cecílio na contramão. Com o impacto, o jovem é arremessado para o alto no ar. O motorista foge sem prestar socorro. A batida aconteceu na noite do último domingo. Pedro Vitor fazia a última entrega da noite quando veio descendo pela Avenida Jamel Cecílio no sentido do viaduto. Foi então
que uma Dodge Ram branca saiu dessa direção em alta velocidade, fez a conversão e acabou atingindo o entregador. Logo depois, ele fugiu, acessando a Rua 52. E a gente percebe que nesse local aqui, as chances de acidente é muito grandes, porque os carros descem em alta velocidade pelo viaduto, acessam também vindo da Marginal, e é nesse local em que acidentes acontecem por pouco. Médicos que passavam pelo local chegaram a socorrer o jovem que não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. É revoltante, né? Você vê uma cena daquela, o cara com uma caminhonete daquele tamanho, entrando na contramão ali para poder, sei lá, ganhar 30 segundos do caminho que ele faria. Quanto é que custa o seu tempo, hein? 30 segundos do seu tempo custou a vida de um entregador. E ele, covardemente, ele bate, viu que foi uma porrada na lateral da caminhonete e foi embora. E lá no chão tá o motociclista de 21 anos, uma família destruída. E aí esses caras fogem, bebem e dirigem, fazem todas essas, besteiras que a gente vê aqui, porque não dá nada. Não dá nada. Esse é o grande lance. Não dá nada. Ô Caião, como é que é o nome do jovem mesmo? Desse jovem de 21 anos? Porque é o seguinte, vai virar estatística, assim como o Clenilton. Ah, é o fulano de tal, de 21 anos, que foi morto por um cara que estava numa caminhonete. Provavelmente tinha bebida, eu não sei, porque o cara, para entrar na contramão, tirou a vida do Pedro Vitor. Então Pedro Vitor passa a ser mais uma estatística, porque esses caras que têm dinheiro ficam soltos. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Até quando a gente vai contar histórias assim, com o mesmo desfecho? Até que seja o filho de um político, até que seja o filho de quem faz a lei, para poder mudar. Porque enquanto não muda, a gente vai ver isso aqui, ó. O cara numa caminhonete que parece um caminhão, velho. Quem sabe, quem já viu aí uma Dodge Ram de perto, quem conhece essa caminhonete, sabe que parece um caminhão. Aí o cara entra na contramão na Jamel Cecília, uma das principais avenidas da capital, e tira a vida de um jovem de 21 anos. E tá em casa agora, né? Provavelmente assistindo o Band Cidade, tá lá pensando, esse rapaz tá falando de mim. E aí, hein, cara, como é que você consegue dormir, colocar a cabeça no travesseiro e achar que tá tudo bem, será? Ou você acha que a sua vida deu uma bagunçada? E a vida da família do Pedro? Desse jovem que estava trabalhando, hein? Estava trabalhando. Assim como o outro Pedro lá de Nerópolis. Assim como o Clenilton que está vindo para o trabalho. Assim como inúmeros casos que nós mostramos aqui. A pergunta é, até quando nós vamos continuar contando essas histórias? Que tristeza, meu Deus. Que Deus conforte o coração dessa família aí, tá? Bom, meu povo, você que está acompanhando o nosso Band Cidade, obrigado. O nosso WhatsApp liberado para você, eu quero você mandando mensagem para a gente. Fique à vontade para interagir, 998-38-1717. Daqui a pouquinho tem aí a sua mensagem. Se você quiser falar sobre toda essa confusão na política, fala comigo que eu estou aqui esperando a sua mensagem. Mas agora, eu preciso falar para você de uma boa notícia. Deixa eu falar da TIM, você que está acompanhando o nosso Band Cidade. Meu povo, você tem que aproveitar essa oferta imperdível para contratar o TIM Ultrafibra com um preço especial. Mas você tem que ficar ligado porque, é por pouco tempo, tá? Se liga. Você vai contratar 600 MB de ultra velocidade, você vai levar 700 MB por um ano e ainda pode escolher o seu streaming favorito, incluído no seu plano. Quanto que custa essa brincadeira, Paulo? Você está vendo aqui, R$ 119,99 ao mês. Você não escutou errado, não? São 700 MB de muita internet na sua casa e muitas séries e filmes com streaming incluído. Você não pode esquecer. É por tempo limitado, é velocidade para você maratonar suas séries, os filmes, jogar os seus games e ter ultra estabilidade para toda a sua família. Aproveite, não perde tempo não. Isso sem travar, gente, com velocidade. Essa você não pode perder. Aproveite agora e venha para a TIM Ultrafibra. Como? Você vai ligar no 0800 880 4141. Paulo, não quero ligar, eu quero aqui pelo computador. Então acesse tim.com.br/ultrafibra ou você pode ir direto numa loja da TIM. TIM, imagine as possibilidades! Eu achei, falou da TIM, você veio correndo, né? Eu achei que você ia aparecer na hora da política, não? Você tá no negócio do Natal, continua. Você tá tirando isso pra dormir, cara? O som está baixinho, cara. Você tá usando isso? Você tá tirando isso pra dormir? Já falei pra você, não tá combinando. Vamos tentar achar uma roupa pra colocar no corpo todo? Eu posso seguir aqui, porque parece que o assunto é sério. Boa tarde. Chegou atrasado, né? Sai da minha frente. 1h12.
Pois eu quero conversar com você, que inclusive sexta-feira tem festa da firma e você tá no amigo secreto. Espero não ter saído com você, tá? Deixa eu trazer uma informação ao vivo para você, é isso? 28 integrantes de uma quadrilha especializada na produção e distribuição e comercialização de comprimidos de anfetaminas, conhecidos como ribite. Esse pessoal todo foi preso durante uma operação da Polícia Rodoviária Federal e do Ministério Público. Raquel Alves está na tela do nosso Band Cidade, vai contar pra gente sobre todas essas prisões. Raquel, é com você, vamos lá. Pois é, Paulo, a organização criminosa, ela comercializava e distribuía esses comprimidos. Até o momento foram 88 mandados de busca e apreensão. Estou aqui com o superintendente da PRF, Tiago Queiroz, que vai trazer mais detalhes para a gente sobre essa operação. Superintendente, boa tarde, obrigado pela sua participação. Como que a polícia chegou até essa organização criminosa? Boa tarde a todos. A polícia constantemente realizava flagrantes delitos, apreensão de anfetaminas ao longo da BR-153 no estado de Goiás. Ao repetir essas apreensões, a polícia notou uma constância nos dados, nas informações e percebeu que havia uma verdadeira organização criminosa produzindo, comercializando, distribuindo anfetaminas não só no estado de Goiás, mas distribuindo para todo o país. E aí, dessa forma, compartilhando dados com o Ministério Público e apoiando o Ministério Público do estado de Goiás por meio do GAECO em suas investigações, nós podemos alcançar a quadrilha, a associação criminosa envolvida. Superintendente, a gente estava conversando aqui antes de entrar ao vivo que foram 4 estados, mas a maioria foi em Goiás. Sim, nós cumprimos mandados de prisão e busca e apreensão em 11 municípios, sendo 8 deles no estado de Goiás. Goiânia, Anápolis, Goianira, Ceres, Uruaçu, Porangatu, Mara Rosa, todos são municípios em que havia ramificação dessa organização criminosa e uma organização criminosa complexa, produzindo aqui e distribuindo para outros estados. Superintendente Tiago, a gente sabe que essa droga ela é usada mais por caminhoneiros e ela traz depois de um efeito colateral, né? Sim, caminhoneiros, motoristas profissionais são vítimas também dessa organização criminosa, explorando a saúde pública, colocando em risco a segurança viária. O motorista, no início, tem uma falsa sensação de bem-estar. Essa droga inibe o sono, aumenta o estado de bem-estar, de vigília do caminhoneiro, porém, depois, cerca de 12 horas depois, há um efeito rebote. O motorista tem um estado de abatimento, de melancolia e precisa ingerir maiores quantidades de anfetamina para continuar com o mesmo efeito de sono e alongar a jornada de trabalho. Por essa razão, essa droga causa dependência, deixa o motorista confuso, nervoso, com psicoses, neuroses, comprometendo sobremaneira a segurança das pessoas que transitam nas rodovias federais. Então, superintendente, isso é perigoso porque o senhor destacou essa questão dos efeitos colaterais e os caminhoneiros dirigem principalmente nessas rodovias, que a gente tem acompanhado também com a PRF, muitos registros de acidente, então muitas causas também de acidente devidas a essa questão, né, dos motoristas estão usando esse tipo de droga. Sim, há um envolvimento de motoristas usuários de drogas sintéticas que comprometem as estatísticas e principalmente, causam acidentes graves, causam mortes no trânsito. Certo. Superintendente, essa operação foi feita agora, mas agora a gente está final de ano, as férias, as rodovias ficam mais movimentadas. Essa operação e fiscalização vai continuar pelos próximos dias? Com toda certeza, a PRF estará nas principais rodovias federais do estado de Goiás, nos principais pontos críticos de acidente, com efetivo redobrado, fiscalizando. A operação EFEDRA, é o nome dessa operação, continuará em seus desdobramentos aí nas novas etapas de investigação pelo Ministério Público de Goiás e o GAECO. Enfim, todo o aparato da PRF e do Ministério Público estará atento para retirar de circulação eventuais motoristas que tenham utilizado a droga e abalar a estrutura da organização criminosa para cessar o tráfico de drogas sintéticas no estado de Goiás. Para a gente finalizar aqui, superintendente, essas pessoas que fazem parte dessa organização criminosa, elas também possuem passagem por outros tipos de crimes?
Esses são dados da investigação conduzida pelo GAECO, pelo Ministério Público de Goiás. São dados sigilosos, não tem como trazer esses dados nesse momento, mas com certeza há envolvidos aí em diversos crimes, em outros crimes, como por exemplo, uso de porte de arma irregular, posse de arma irregular e outras associações criminosas aí, outros delitos envolvidos. Então, além desses rebites, esse de valor de R$5 mil em espécie, armas também foram apreendidas? Sim, nessa operação foram apreendidas aí 61 armas, 51 armas curtas, mais de 10 armas longas, mais de 8 mil munições, foram apreendidos 24 veículos, 37 celulares, 3 notebooks, houve aí uma apreensão em dinheiro de espécie de várias moedas, em dólar, em euro, peso argentino, peso mexicano, milhões de reais apreendidos nessa operação. Certo, obrigada pelas informações. Paulo, volto com você. Tá certo, obrigado, Raquel. E aí, obrigado também ao pessoal da PRF falando com a gente. Ontem nós começamos a falar sobre essa apreensão de rebite, né? E aí você vê como é que são as coisas. A gente até falava, é um comprimido que custa R$3. E aí a gente não imagina que, no final das contas, os caras conseguem apreender uma carga que vale R$5 milhões. É muita coisa, gente. E aí o prejuízo que isso causa, os caras que estão aí no volante, né? Cada um tem o seu método para poder, enfim, cumprir o seu trabalho, mas há muito tempo a gente sabe dos males causados pelo tal do rebite. O cara tem ali, como o policial falou, uma falsa sensação de que não, tô sem sono, tô bem e tal, mas depois essa conta chega, cara, sono acumulado é um negócio, principalmente para quem dirige. Essa conta chega e o cara fica ali num estado, né, meio depressivo, enfim, uma porcaria, né? Uma porcaria que, infelizmente, os caras acabam tomando para poder cumprir os prazos, a pressão de chegar na hora de fazer, enfim. Parabéns aos policiais, R$5 milhões de prejuízo pro crime. Fala, xarope! Atenção, meu povo! Pix do Carneiro no ar, valendo para você R$100, porque ontem saiu R$100, tá? Cara, que tá chato, hein? Agora, uma hora tá melhor, outra hora não tá. O crachá tá de cabeça para baixo. Cara, por que você não me avisou agora? São R$200. Ontem ela não acertou, ela falou 5, só foram 2. Seu crachá tá de cabeça para baixo. Não acho que não. Você me respeita que eu sou seu pai. R$200, sai da minha frente. Sai da minha frente. R$200 em grana viva, esse Carneiro vai te dar hoje. Porque essa... Como é que é? O meu diretor fez uma piada comigo, eu não entendi, mas tudo bem. Vamos fazer o seguinte? Deixa eu falar com o Osvaí, porque tem ladrão de tudo. Tem ladrão de galinha, tem ladrão de celular, tem ladrão de moto, tem ladrão de carro, tem ladrão de dinheiro público e tem ladrão maromba, ou ladrão que furta creatina. É isso, Osvaí Santos. Conta pra mim, você que a vida inteira malhou, conta pra mim como é que esse cara botou a mão nessa creatina e o que aconteceu com ele a partir do vídeo que a gente vai ver aí. Boa tarde pra você. Boa tarde para você também, Paulo Carneiro, para todo mundo que está acompanhando o Band Cidade. Malhei assim, lá nos primórdios, né? Precisando voltar à atividade física com urgência, viu, Paulo? É o ladrão marombeiro, como você disse. Assim, pelo menos na condição do furto ali, porque pelo biotipo dele não se parece em nada com quem pratica musculação. Pelas imagens aí de câmeras de segurança do estabelecimento, ele não se parece aí com nenhum musculoso, um fortão, né? Estava ali e acabou colocando dentro da mochila dele, da sacola, vários produtos dessa loja de suplementos, principalmente creatina, né, que é proteína pura utilizada aí para quem faz musculação para ganhar massa muscular. Só que não era para ele. Ele acabou revendendo esses produtos e foi localizado ali nas imediações da Praça do Trabalhador, no centro aqui de Goiânia, por policiais do 38º Batalhão. E na oportunidade disse que trocou os suplementos por droga. É o que 99% dos ladrões fazem quando são abordados aí pelos policiais.
né? Então não teve como a polícia reaver os produtos. O homem foi preso e encaminhado aí para a delegacia da Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante pelo crime de furto. Mais um, né, na ficha criminal dele. Ele possui diversos antecedentes pelos crimes de roubo e furto. Eu volto ao estúdio do Band Cidade com você, Paulo. Valeu, Osvair, obrigado. Ou seja, o cara não tinha o físico, a creatina não era pra ele, né? Ele já tinha o cliente certo, né? Cadê? Tem a hora que ele sai do carro lá com a creatina? 9 da matina, o dia tá pra começar. Não acordo muito cedo, sou meio marajá. Batata, doce, frango, logo de primeira. Prepara as marmitas, tá lotada a geladeira. Dá um pico de insulina e jogo. O cara tá furtando creatina, rapaz. O Caio, meu diretor, malha. Ô, Caio Marques, você malhava, que eu sei que você tomou uns negócios aí. Quanto é que custa um negocinho desse de creatina, Caião? Mais de 100, hein? Mais de 100, né? Depende da marca, né? Uma marca boa é mais de 100, né? É mais de 300. Mais de 300, cara. Aí, ó, essa marca aí, eu não sei qual que é boa, não. É The Best Result. O melhor resultado. R$ 149,90. O Rodrigo, que nunca tomou creatina, veio falar. Se ele tomou creatina, foi para outro lugar. Ficou... Para com isso. Ih, ele não cortou, não. Ficou chateado. Cara, o Rodrigo, meu DTV, que é o cara que corta pra outra câmera, é uma das melhores pessoas que eu já vi no mundo. Ó, vai funcionar. Aí, Deus. Para de pegar no pé do Osvair, porque o cara tava aqui, esse cabelo não é dele. Essa tua piada do Osvair não tá combinando também. Para, cara, tá chato. Aí depois o Osvair fica aqui chateado. E eu sei que ele não gosta dessa piada. Aí ele vem aqui chateado e você com essa peruca. Sai. Eu falei que era seu pai. Sai da minha frente. Eu falei que era seu pai. Eu falei que era seu pai. O pessoal falou que era pai de pet estranho. Que você é estranho. Estranho. Música chata também, né? Vamos fazer o seguinte, deixa eu mandar o seu abraço, você que está aqui de olho no nosso Band Cidade. Obrigado você que está acompanhando o nosso programa, tá aí de bobeira, em casa, no trabalho. Muitos restaurantes ligados na gente. Deixa eu mandar um abraço pro pessoal do Mourão, tá sempre com a TV ligada lá. Alô, pessoal do Mourão. Ih, comidinha boa, hein? Sexta-feira a gente foi lá no Mourão. O Leozinho saiu de lá estragado, menino. Nossa Senhora. O Léo saiu de lá, o Leozinho trabalha com a gente aqui, ele é gaúcho, né? Ele começou bebendo, falando, né? Porque vou tomar uma, não sei o quê. No final já tá, uai, tá bom demais a conta esse negócio. Leozinho. Ô, Léo, depois você pega o colchão comigo. Boa tarde, Paulo. Quero faturar o Pix do Carneiro. Hoje ligado na programação aqui em Cesarina, Goiás. Prato na mão, olho na televisão. Alô. Até engasguei. Alô, Cesarina. Que é isso, hein? Churrasquinho com a mandioca é bom demais. Tem mais gente na tela do nosso Band Cidade. Quem é que tá comigo? Boa tarde, Paulo. Ainda tô na esperança de ganhar um dia um carneirinho. Ô, Laísa, duzentão hoje, hein? Que Deus abençoe esses 200 pra mim. Quero participar do Pix do Carneirinho. Olha lá, um feijãozinho com arrozinho. Ih, comidinha boa, hein? Feijãozinho tá com a cara boa. O arrozinho ali, ó. Aí, tá de regime, porque um arroz desse aí não dá pra mim, só pra tampar o buraco do dente. Tem mais gente na tela do nosso Band Cidade. Valeu, Laísa. Boa sorte. Paulo, boa tarde. Divina Simone. Senador Canedo, quer participar do Pix? Alô, Divina. Beijo pra você. Beijo, Senador Canedo. Tamo junto, viu? Pessoal acompanhando a gente aí. Tem mais gente na tela do nosso Band Cidade. Boa tarde, Paulo. Ainda estou na esperança de ganhar um dia um carneirinho. Ah, o Arthur, que tem a mesma mensagem da minha amiga, né, Caio? Acho que deu problema aí na mensagem. Aí mandou foto. Muito obrigado. Um abraço, viu? Boa tarde, Paulo. Você é um apresentador excelente, nota 10. Obrigado, meu amor, para você e para sua equipe e para o Carneirinho. Quero participar do Pix do Carneirinho. Valeu demais, minha amiga Edinamar. Acompanhando o nosso Band Cidade, mandou foto também. Boa tarde, a Nívia Rosana, do Crimeia Oeste. Quero ganhar o Pix. Alô, Nívia Rosana, beijo para você, meu amor. Tá aqui de olho no nosso Band Cidade. Tem mais gente. Quem é que tá comigo? Boa tarde, Lúcia, da Chácara Bom Retiro. Quero participar do Pix do Carneirinho. Ih, rapaz, lá na carninha assada, linguiça assada lá na HTT. Isso aqui com a Coca Zero é bom demais. Ah, e tem mais um pra fechar. Quem é que tá comigo? Boa tarde, Paulo. Tá um charme, como sempre. Para. Eu olho uma foto dessa, eu não aguento, não. Quer ser modelo, é? Rapaz, meu isso é Jesus. inveja, né? Pelo menos tem uma autoestima boa, viu? Você, parabéns. E o quê? Para com esse negócio de o quê quando Eu vou virar de novo, espero que essa piada não. Vamos pra cá e tal. Que ela falou, Paulo, você tá um charme. Aí eu virei normal, entendeu? Tipo. E o quê?
Ô, minha amiga, muito obrigado. Você vê que a minha equipe, ao invés de me apoiar, quer me destruir. Mas não, o inimigo não vai me vencer, não. Eu tô bem. Obrigado. Tá? Ó, daqui a pouco tem mais alô, Bruno. Daqui a pouco tem mais a sua participação. Vamos voltar a falar, aliás, não vamos voltar a falar de nada. Vamos falar de um outro assunto. Vamos falar agora sobre a prisão de um homem que furtou uma casa em um condomínio fechado em Goiânia. Bom, o prejuízo ultrapassa os R$100 mil. E aí é o seguinte, antes de chamar a reportagem, eu já falei disso aqui algumas vezes. Quem procura um condomínio para morar, quem tem condição de morar num condomínio, né? Busca o quê? Segurança, porque não é barato. A pessoa tem a falsa sensação de que está seguro, mas a gente tem visto tantas coisas em condomínios caros, condomínios chiques e tal, a galera vai lá e mete o louco, mesmo com toda a segurança. Bandido é bicho vagabundo. Se usasse a cabeça pro bem, não precisava estar roubando, né? A Raquel Alves vai contar essa história pra gente na tela do nosso Band Cidade. As imagens das câmeras de segurança do condomínio mostram o momento em que o homem entra no local. O crime aconteceu em novembro no Jardim Marilisa, em Goiânia. O suspeito foi rapidamente identificado graças ao uso de tecnologia de inteligência artificial. A Superintendência de Identificação Humana da Polícia Civil ela é responsável pela identificação de forma irrefutável de quais pessoas estiveram presentes no local de crime. Nossos policiais, eles recebem treinamento especializado nas mais avançadas ferramentas de inteligência artificial. Isso traz segurança e eficiência para a investigação. Segundo as investigações, o suspeito invadiu a casa de um morador durante a noite enquanto os proprietários estavam viajando. Ainda de acordo com a polícia, ele já tinha cadastro no condomínio, pois possuía um parente que residia no local. Esse indivíduo ele tinha acesso ao condomínio, conseguiu ver que as vítimas não estavam presentes e durante o feriado, no final de semana do feriado, ele adentrou a residência e subtraiu diversos objetos que na casa estavam presentes. O furto aconteceu nesse condomínio. Vários itens foram levados, como joias, relógios, entre outros pertences. O prejuízo para a vítima, de acordo com o delegado, já ultrapassa os R$100 mil. Além da prisão do suspeito, foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão domiciliar na casa dele. Preso preventivamente, por enquanto ele permanece preso até os juízes deliberar na audiência de custódia pela manutenção ou não da segregação cautelar dele. Você de casa deve ter a mesma dúvida que eu tenho aqui, que o Clênio teve. Como é que esse cara conseguiu entrar nesse condomínio, cara? Como é que consegue? Segurança para todo lado, segurança, muro alto, câmera... E o cara consegue entrar. Será que é aquele negócio de fita dada? Não, vai lá, vou te passar a fita aqui e a gente... mas também outro dia os caras entraram num prédio que eu ainda acho que é... Eu acho que ainda é mais difícil. Estão dizendo que ele é parente de um morador, né? Mas assim, os caras entraram num prédio aqui no Vaca Brava, lembra? Que o elevador tinha digital e o cara conseguiu a digital? Como é que pode, né, rapaz? Eu vou te contar uma coisa. Tá puxado. Tem que ficar esperto. Quem tem condição de morar num condomínio, boa sorte, né? E boa sorte pra gente também que tá aqui de fora dos condomínios, tá? Deixa eu contar uma outra história pra você. Em Trindade, um homem foi preso depois de registrar... Tem alguém gritando aqui fora, mas é por isso que me atrapalhou, mas tudo bem. Então o homem foi preso após resistir à prisão e tentar fugir pelo telhado. Aquele cara que tentou vazar é o Homem-Aranha do Mal. O caso aconteceu na Avenida Ceará, no setor Campinas, durante uma abordagem. As equipes realizaram um cerco e prenderam o suspeito no interior do galpão abandonado. Rapaz. Aí, ó. Mulherada botou a mão no cara lá. O cara tava todo, né? Fugindo pelo telhado. Corre, Neide. Olha ele aí. Eu vou te falar uma coisa. Isso acontece em Trindade, mas acontece muito também aqui em Campinas. Acontece muito aqui no centro da cidade. Os caras estão aí enchendo o saco, entrando em comércio, furtando, pulando de um telhado para o outro. Se esses caras usam a cabeça pro bem, né, gente? Aí tava ótimo. Mas não. Tá no pote! Fala! Atenção, meu povo! Pix do Carneiro no ar, valendo para você R$200 em grana viva, meu povo. Quero você participando com a gente. Me dê, babá! E para mim também. Você pode usar esses duzentão também para poder facilitar a sua vida. Sabe como? Deixa eu te mostrar. Quando entra aqui, esse nome aqui, Mega Brasil, você já sabe que é boa notícia. Por quê? Porque, ó, você que está me acompanhando, você está com o nome sujo. E quem está com o nome sujo dificilmente consegue crédito. Então, se você está nessa situação, a Mega Brasil resolve para você. A Mega Brasil faz a retirada do seu CPF ou do CNPJ da sua empresa nos órgãos de proteção de crédito, como o Serasa, o SPC, Boa Vista.
antes mesmo de você pagar a sua dívida. É uma solução ideal para você ter o seu nome limpo novamente, aumentar o seu score e o melhor de tudo, hein? Tudo dentro da lei, tudo certinho, não tem nada errado aqui não, viu gente? Aproveite agora para limpar o seu nome, chame agora mesmo pelo WhatsApp 0800 404 7474. Limpe o seu nome e volte a ter crédito no mercado. Você está esperando o quê? Você pode ligar agora ou vai pelo QR Code. O QR Code está aqui, ó. Pega a câmera do seu celular lá, abriu a câmera, vai para o QR Code, você vai limpar o seu nome em até 15 dias, não fique fora dessa, tá? É por pouco tempo. O WhatsApp é o 0800 404 7474. Mega Brasil, parceiraço aqui do nosso Band Cidade. Vamos voltar a falar de Goiânia? Goiânia, tá difícil, né, gente? Vamos voltar a falar sobre a reforma administrativa na Prefeitura de Goiânia. Como eu disse para você, ontem o Sandro Mabel falou com a imprensa, hoje o Sandro Mabel também falou com a imprensa, se reuniu para poder falar sobre a saúde, se reuniu com o interventor da saúde e anunciou o novo secretário de saúde a partir do dia 1º de janeiro. Bom, essas mudanças você confere agora na reportagem do Leonardo Miguel. Olha só. Essa é a primeira reunião da equipe de transição com o novo interventor. A medida atende a uma determinação do Tribunal de Justiça do Estado, devido ao agravamento da crise na saúde. O prefeito eleito destacou as primeiras medidas adotadas pela equipe de transição. Os gabinetes de crise que nós estamos montados em todas as unidades, as 13 unidades de saúde, e mais um geral, comandado aí também por uma comissão, onde o nosso secretário da Saúde, doutor Razível, desde o primeiro momento, nós abrimos uma série de vagas de UTI, nós pusemos medicamentos nas unidades, nós demos condições para que as salas vermelhas funcionassem, inclusive tendo material para isso, e isso daí diminuiu, então, a incidência de doentes que não tinham antibiótico, não tinha isso, e acabavam indo parar na UTI. Márcio de Paula Leite foi escolhido para assumir como interventor na Secretaria Municipal de Saúde da capital. É uma tarefa que eu aceitei com muita garra, porque, como todos sabem, eu sou um perfil técnico, né? Eu não sou político. Então eu acompanhei de perto, muito de perto, tudo que tem acontecido, infelizmente, na saúde. E assim, até mesmo dos pacientes que ele falou de uma equipe de saúde domiciliar de alta complexidade, né, que são esses que estão em atraso, eu conheço todos esses pacientes, porque eu já visitei todos eles, eu sei o que eles estão passando, eu sei o que os colegas médicos passam, os colegas técnicos de enfermagem passam, os enfermeiros, né? O secretário estadual de saúde explicou como vai funcionar a parceria do município com o estado. As ações que o gabinete de crise determina, elas têm que acontecer. E a gente tem visto uma morosidade muito grande no que precisa ser tomado decisão, tipo pagamento do home care, pagamento dos postos de combustíveis para abastecer as ambulâncias. Então, tudo isso o interventor vai poder estar atuando juntamente com essa junta de pessoas que vão estar, os dois controladores, os dois que vão estar também da procuradoria, os dois procuradores, um delegado de polícia que vai estar com ele, uma junta que vai estar apoiando o interventor para exatamente fazer o que precisa ser feito, que a gente está decidindo e discutindo lá no gabinete de crise. A equipe de transição não apresentou os números nem os levantamentos da atualidade da gestão municipal. Mesmo sem tomar posse, Sandro Mabel anunciou o futuro secretário da Saúde, que deve assumir a partir de janeiro. Nós não estamos nomeando o secretário de saúde, não. Ele é o secretário de saúde da minha gestão. Ele não é agora. Agora o secretário de saúde é aqui, ó. É o nosso interventor. O futuro secretário também faz parte da equipe de transição. Eu sou formado há 10 anos, eu atuei aqui em Goiânia durante um período, depois até por condições que vocês estão tendo mais notícias agora, eu optei por me afastar e eu exerci 6 anos cargo de coordenação em Aparecida, tenho pós-graduação em gestão e MBA em curso em gestão hospitalar. Eu comecei a chamar cada problema por um nome, eles são 4 pessoas que almoçam e que jantam com a gente. O preparo ele ocorreu e não vou falar que existe medo, porque não é o medo da palavra certa, existe uma preocupação em resolver e mitigar esses problemas. Vou te falar, talvez esse seja o secretário que mais vai ter trabalho nessa gestão. Goiânia atravessa uma das crises, eu acho que
Eu, no tempo que sou nascido aqui em Goiânia, nunca vi nada igual, né? Apesar de ter passado muito tempo fora, mas sempre acompanhei tudo aqui de Goiânia. Eu nunca vi, tanto é que é a primeira vez que tem uma intervenção estadual aqui na capital. Nós já tivemos uma intervenção estadual lá em Anápolis, mas aqui em Goiânia é a primeira vez. Tem que ter muito, muito planejamento, muita visão para poder contornar o buraco que está a Prefeitura de Goiânia hoje. A gente está falando da saúde, mas em várias outras áreas. Um dos piores momentos já vividos pelo povo goianiense, né? Bom, deixa eu trazer um link para você. Um link é ótimo. Hoje está demais. Fala, você me atrapalhou que eu ia falar aqui o ao vivo, rapaz. Atenção, meu povo! Pix do Carneiro, valendo 200 reais para você. Deixa eu trazer uma informação ao vivo para você. Porque, gente, a gente fala, volta e meia a gente fala dos bichinhos aqui, né? Até brinco aqui com a minha editora, a Nica, ela é apaixonada pelos bichinhos e ela sempre fala, Paulo, vamos fazer aqui no final do programa o TV Animal. Mas hoje a notícia é triste demais, viu? Porque assim, é de uma covardia tão grande. Eu não sei você, né? Porque assim, uma coisa é, Paulo, eu não gosto de bicho. Beleza, quem não gosta de bicho não tem bicho, não vive com bicho e tal. Mas daí é você fazer uma maldade, uma crueldade com bicho, porque a maioria dos bichinhos ali inocentes e tal. Por que eu tô falando isso? Porque um papagaio, gente, foi morto enforcado por um bandido que invadiu uma casa para furtar. Isso na Vila Paraíso. Essa imagem é forte, hein, gente? Bom, o homem ficou enfurecido porque o papagaio avisou a dona da residência. O Elda, conta essa história pra gente, que aliás uma covardia tão grande, né? O papagaio, porque a gente sabe papagaio, repete, fala ali as coisas da família, o papagaio avisou a dona. Tem ladrão e o cara chateado foi pra cima do papagaio, é isso? É com você. Pois é, Paulo, é aquele caso, né? Um herói improvável que, inclusive, né, deu a vida tentando proteger a casa, protegendo a sua dona, como você disse. Esse caso aconteceu na Vila Paraíso, né? E foi realmente por causa desse papagaio que a dona percebeu ali a movimentação, né? Também ajudou os vizinhos ali a acionarem a polícia e conseguiu, então, prender esse homem. Mas, infelizmente, né, o fim foi trágico para esse papagaio. Quem vai trazer, então, os detalhes é o tenente Alexander. Alexander, boa tarde. Como que foi, então, essa ação desse papagaio e também, claro, né, como que a polícia conseguiu prender? Muito boa tarde a todos que nos assistem. Essa ocorrência chegou ao nosso conhecimento através do Copom, onde nossas equipes receberam informações acerca de uma possível invasão de domicílio. De imediato, essa equipe deslocou ao local, lá chegando, se deparou com um indivíduo contido por populares e quando foram se inteirar da situação, foram informados de que esse indivíduo teria invadido a residência de uma senhora já idosa e nessa ocasião esse animal de estimação, esse papagaio, percebendo a presença desse indivíduo no imóvel, né, ele teria alertado a proprietária desse imóvel, passando a fazer barulho e na ocasião, na tentativa de cessar esse alerta, esse indivíduo de forma cruel, ele torceu o pescoço do papagaio, matou infelizmente esse animal de estimação. Essa senhora de imediato passou a pedir socorros e populares efetuaram a detenção desse indivíduo até a chegada da equipe. E aí no momento, né, que vocês chegaram ali, esse homem, o que ele falou? Ele confessou que ele estava invadindo? Qual era a pretensão dele ali no local? Na realidade ele é um indivíduo que já possui passagens por Maria da Penha, por ameaça, por dano qualificado. E na ocasião de sua prisão ele apresentava-se bastante alterado, possivelmente sob o efeito de entorpecentes, porém nós não descartamos que ele tem algum tipo de transtorno mental. Então na ocasião ele não passou informações, apresentava-se bastante agressivo, então como você mencionou, esse herói aí, improvável, possivelmente ele salvou a vida dessa idosa, porque poderia ter ocorrido algo mais grave. E aí essa idosa, né, ela falou quanto tempo ela tinha esse papagaio, como que ela ficou, né, após ver, né, que o papagaio acabou morrendo ali tentando salvar. Com certeza para todos aí que tem seu animal de estimação em casa, quando ocorre a perca prematura, ela já é danosa, né, a gente já sente bastante. De uma forma cruel como aconteceu, a senhora ela ficou bastante abalada com a situação, aparentemente ela reside sozinha nesse imóvel, e esse papagaio era a companhia que ela tinha. E na ocasião, como você mencionou, deu a vida para possivelmente salvar a vida dela.
Conta um pouco pra gente, né? Agora esse homem foi preso em flagrante, né? E aí, no caso, qual é o crime que ele vai responder? Ele vai responder por maus tratos aos animais, bem como por invasão de domicílio. Foi apresentado da Central Geral de Flagrantes, o crime que ele cometeu não é afiançável, está à disposição do judiciário e a gente aguarda aí que, inclusive pelo fato dele já possuir outras passagens, permaneça preso, afastado do convívio social. Obrigada, tenente, pela participação. Então tá aí, né, um ato de coragem, acabou, né, morrendo e a gente lamenta, né, porque com certeza era o companheiro dessa idosa, mas que infelizmente teve esse fim trágico, mas que resultou então na prisão desse criminoso. Eu volto com você no estúdio, Paulo. Obrigado, Elida. Gente, é isso, né? É uma história diferente do que a gente está acostumado, né? E aí, o policial disse ali que pode ser que ele tenha algum tipo de problema mesmo, né? Tá preso, vai responder por isso, pela essa covardia também que fez com esse bichinho, né? E ainda bem que nada mais grave aconteceu com essa idosa também, porque a gente tá vendo tanta coisa, né? O cara que matou o idoso de 80 anos, a paulada, e já a gente vai voltar a falar disso por conta de uma televisão no Jardim América. São tantas, né, histórias tristes. Deixa eu te contar uma outra história agora, porque uma mulher afirma que foi mantida em cárcere privado pelo companheiro, além de sofrer agressões físicas e ameaças de morte. Isso aconteceu em Mineiros. Deixa eu falar com a Cláudia Silva, que vai trazer informações ao vivo direto de Mineiros sobre esse caso. Cláudia, mais um caso de violência, os detalhes com você. Vamos lá. Boa tarde para você. Isso mesmo, essa mulher de 34 anos procurou a delegacia para denunciar o caso de violência doméstica, ameaças e a privação de liberdade que teria sofrido por parte do namorado, um homem de 64 anos. Segundo as informações da vítima, os episódios eles começaram a se intensificar nesses últimos dias. Ela disse à polícia que o companheiro teria dado remédios, comprimidos para dopá-la ao longo dessa relação. E frequentemente ela sofria essas agressões, causando diversos hematomas no corpo. Além disso, ele teria ameaçado a vítima de morte e exigindo que ela interrompesse a gestação, pois a vítima está grávida e o namorado não quer que ela continue, quer que ela rompe essa gestação. A situação ficou ainda mais grave quando a vítima disse que o homem a mantinha trancada em um apartamento, impedindo ela de sair para locais como faculdade, academia e até mesmo a igreja. Segundo o depoimento, ele seria o responsável por levar comida e água diariamente para ela, enquanto controlava todos os seus movimentos. Em um outro ponto alarmante, inclusive, a vítima revelou que a própria mãe teria sido chamada pelo suspeito para monitorá-la enquanto ele estivesse ausente. E ele disse que pagaria a mãe desta vítima para ficar de olho nela. Essa mulher também disse que teve todos os documentos, né, cartões de crédito, o dinheiro dela também que estava guardado. Tudo isso esse autor pegou e deixou ela completamente sem recurso. A vítima também disse que teme pela vítima, solicitou a ajuda das autoridades policiais e esse caso agora ele está sendo investigado pela Polícia Civil. Com informações da cidade de Mineiros, Cláudia Silva. Volto com você nos estúdios. Cláudia, aí mais um caso, mais uma mulher vítima de violência. Eu até comentei hoje aqui na redação de um vídeo que não vou me lembrar de qual cidade, que o cara tinha sido preso por violência doméstica, aí ele voltou, depois que foi solto, e matou a mulher esfaqueada no meio da rua. Tem vídeo na frente da filha, uma coisa horrorosa. E essas mulheres aqui, ó, começa assim, né? E aí amanhã vira mais uma estatística também. Deixa eu trazer uma outra informação ao vivo para você. Você lembra daquele covarde? Aquele covarde fisiculturista, o Igor Porto? Pois é, ele espancou e matou a Marcela Luiz, isso em maio. Ele vai ser julgado pelo Tribunal do Júri. A Raquel tem informações sobre isso. Raquel, um caso emblemático, porque tem vídeo dele levando a esposa, até então era a esposa dele, até um hospital já morta. Enfim, o cara que bateu muito nessa mulher e agora vai ao júri, né? Conta pra gente os detalhes desse caso, é com você.
esposa. Inclusive, Paulo, Então, Paulo, conforme a gente estava falando, de acordo com o Tribunal de Justiça aqui de Goiás, esse júri ainda não tem uma data definida porque a defesa de Igor Porto Galvão entrou com recurso contra essa decisão. Conforme você falou aí no início, Paulo, ele é acusado de espancar a esposa e após isso ela ficou 11 dias internada na UTI em estado grave. Olha que covardia desse homem, Paulo, porque ali ele agrediu a esposa com chutes, socos e depois disso, de toda essa agressão, ele ainda deu um banho na esposa. Esse caso aconteceu em Aparecida de Goiânia, no mês de maio deste ano. E depois disso que ele deu esse banho na esposa, que ele levou ela para o hospital. Câmeras de segurança mostrou o momento que ele chegou com a esposa desacordada ali, ele retira ela do carro. E ele falou para os profissionais de saúde que ela teria sofrido um acidente doméstico, ela teria caído em casa, mas as investigações começaram porque os profissionais perceberam que ali não se tratava de lesões de um acidente doméstico, porque ela estava bastante machucada, costelas quebradas, ela tinha traumas cranianos, vários machucados pelo corpo e também na cabeça. A partir daí começaram as investigações. E agora, Igor, ele vai passar pelo júri popular, mas agora não tem uma data definida porque a defesa entrou contra essa decisão. Durante 9 anos, eles tiveram um relacionamento de acordo com o Ministério Público e esse relacionamento de 9 anos, eles tiveram uma filha e foi marcado por agressões da parte de Igor Porto Galvão. Então a gente continua acompanhando esse caso, até para a gente trazer as informações da data que será esse júri popular. Volto com você, Paulo. Obrigado, Raquel. Esse caso é um caso muito forte, assim. Eu me lembro que nós trouxemos muitas informações e cada vez que a gente falava desse caso, ele ficava pior, né? Essa mulher, vítima de violência, ficou junto com esse monstro 9 anos e ela pedia ajuda para as amigas no WhatsApp, especificamente para uma amiga dizendo: eu não aguento mais viver dessa forma, eu não aguento. Você está vendo aqui, ó, as mensagens dela, né? Eu vivo diariamente com medo dele, né? Isso me corrói por dentro. Sabe aquele negócio de tragédia anunciada? Ela dividia isso com a amiga, já sabia que podia terminar da pior forma possível, como terminou, né? Mas eu vou falar uma coisa pra você, esse cara, ele é tão covarde, ele é tão cruel, porque você tava olha o tamanho do cara, velho. Esse cara bateu demais nessa mulher, sabe? Quebrou o crânio dela em 3 lugares, se eu não me engano, arcada dentária, e aí depois chegou com aquele discursinho de que ela tinha caído, aquele mesmo que esses covardes, sabe, usam, né? Aquela imagem que ele chega no carro lá, ela já estava morta, né? Ele leva ela para o hospital lá, ela já completamente ali entregue, e aí ele deixa ali, vai embora, depois ele volta, mas assim... Ah não, cara, de repente ela caiu. Como é que a mulher caiu? A mulher estava toda arrebentada por dentro, toda estourada, quebrou os dentes da mulher. Uma covardia, uma covardia. Então a gente está esperando muito esse julgamento. Tomara que aconteça o quanto antes e assim que a gente tiver a data, tudo certinho, a gente vai acompanhar e trazer para você os detalhes desse caso aqui no nosso Band Cidade, tá? Fechado? 1h49. Daqui a pouquinho tem o seu alô. Você que tá de olho no nosso Band Cidade, meu povo, hoje tem R$200 para você em grana viva no Pix do Carneirinho. É só você não sair daí não que você pode levar. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o fim do ano, que é uma época de alta movimentação no comércio, com aumento de consumidores nas lojas físicas e também, por conta disso, a Polícia Militar tem realizado ações para garantir a segurança de todos que forem às compras. Você vai às compras? 44 nessa época fica lotadaça aqui na capital, né? 1h49, a gente vai fazer um rápido intervalo. Eu tô esperando você no nosso velho e bom combinado. É prato na mão, olho na televisão. A gente volta já.